Olá! Vamos começar nossa análise de hoje. Vamos lá. O foco é como a tecnologia está ajudando a gente a entender os níveis de ruído nos lugares, sabe? Tipo, mapear o barulho. A fonte que a gente olhou é uma ferramenta, uma extensão de navegador chamada Silêncio Soundcheck. E a nossa missão aqui é explorar como ela funciona, como mapeia esse som todo e o que tem de interessante nessa abordagem deles. Certo. A promessa central é forte, você poder checar na hora o nível de ruído de um endereço. E aí recebe uma nota, tipo A+, super quieto, até F, bem barulhento mesmo. O mais curioso é que dizem que isso vem do maior banco de dados de ruído colaborativo do mundo. É uma afirmação ousada, né? Como será que eles conseguem isso? Pois é, boa pergunta. A tecnologia por trás eles chamam de inteligência de ruído em camadas. E não é só um nome chique assim. Basicamente combina duas coisas importantes. Primeiro, o como eles mapeiam. Usam um sistema de grade, o H3, que divide o mundo em pedacinhos hexagonais bem pequenos, para ter uma localização super precisa. Precisa. E segundo, de onde vêm os dados. São medições reais, sabe? Coletadas por mais de 1 milhão de usuários do aplicativo Silêncio. E isso cobre, mais de 200 países. É a combinação dessa precisão do H3 com esse volume todo de dados de gente real que faz a coisa ser ambiciosa. Entendi. Essa granularidade do H3 parece um diferencial importante mesmo. Mas, peraí, dados coletados por tanta gente, cada um com um celular diferente, isso não gera uma variação enorme? Tipo, como que a nota final fica confiável? Ah, sim. Esse é o desafio clássico de qualquer sistema que depende de colaboração, né? Crowdsourcing. A aposta deles parece ser no volume. Com milhões de dados, a ideia é que as inconsistências acabam se diluindo estatisticamente, sabe? E essa inteligência em camadas provavelmente significa que eles não olham só para o volume bruto, os decibéis. Devem cruzar com outras coisas. Tipo o quê, por exemplo? Talvez hora do dia, o tipo de lugar que é, a frequência das medições naquela área. O sistema H3 é chave para permitir essa análise tão detalhada por área pequena. Faz sentido. Filtrar e analisar em vez de só tirar uma média, né? E na prática, assim, para o dia a dia, para que as pessoas usam isso? A fonte fala em ajudar a escolher onde morar, para onde viajar, e o fato de ser de graça e não precisar de cadastro chama atenção. Parece que facilita bastante o acesso. Exatamente. Tira o atrito, né? Democratiza o acesso a um tipo de informação ambiental que antes era, muito subjetiva ou difícil de conseguir. Em vez de depender só da intuição ou de uma visita rápida no lugar, a pessoa tem um ponto de partida com dados. Sim, um dado mais objetivo. E claro, ser gratuito é um motor para mais gente usar e, quem sabe, contribuir com mais dados. Aí alimenta o sistema de volta. Agora, falando em coletar dados de tanta gente, a questão da privacidade sempre aparece, né? Inevitável. Mencionam que seguem GDPR, CCPA. O que isso quer dizer na prática para dados de ruído? Parece menos sensível que outros tipos de informação pessoal, talvez? Olha, mesmo sendo só dado de ruído, a localização que vem junto pode ser sensível, sim. Seguir regras como o GDPR, lá da Europa, e CCPA, da Califórnia, significa que os usuários precisam dar um ok explícito, um consentimento, sobre como os dados são usados, e precisam ter controle sobre eles. E tem um ponto extra que eles mencionam: usar blockchain para guardar esses registros de consentimento. Blockchain? Para consentimento? Como assim? Pensa como um livro-razão digital, que é super seguro e transparente. Ele permite verificar que o dado foi coletado com permissão, sem precisar expor o dado em si publicamente. É um esforço para construir confiança, sabe? Mostrar que o processo todo pode ser auditado. Coletar dados em massa de forma ética é um equilíbrio delicado. Ah, entendi. Então, é usar a tecnologia não só para coletar, mas para tentar garantir a transparência do processo todo. Isso pode ser chave para as pessoas se sentirem confortáveis em participar, né? Sem dúvida. E essa base de dados, construída assim com essa preocupação ética, vira o combustível para o próximo passo que eles apontam: inteligência artificial. A fonte sugere que no futuro vai dar para ver tendências de ruído por hora do dia, identificar a fonte provável do barulho. Tipo saber se é tráfego constante ou uma obra específica ali perto. Ou música alta de algum lugar. Exato. E ter categorias mais detalhadas. Certo.
E é aqui que a coisa pode ficar realmente interessante, né? E além da nota simples, silencioso ou barulhento, entender a natureza do som, porque, vamos combinar, um ruído baixo e constante pode ser mais irritante para algumas pessoas do que um barulho alto que acontece só de vez em quando. Perfeito. E saber se o barulho é às 3 da tarde ou às 3 da manhã muda tudo. Isso sim me parece um salto na qualidade da informação. Com certeza. E isso se conecta diretamente com uma tendência maior que a gente vê por aí. O uso de dados ambientais hiperlocais para informar decisões. Desde as nossas pessoais até as de larga escala, tipo planejamento urbano, políticas de saúde pública que podem até correlacionar ruído com níveis de estresse na população. O fascinante é como ferramentas acessíveis, tipo uma extensão de navegador, podem criar uma camada nova de compreensão sobre o ambiente ao nosso redor. Algo que era, assim, inviável em grande escala até pouco tempo. Então, para a gente amarrar a análise, temos uma ferramenta que usa um banco de dados global, colaborativo, E isso mapeado com precisão pelo H3. com uma abordagem que se diz ética na coleta, usando GDPR, CCPA e até blockchain para verificar consentimento, Aham. para dar uma nota para o nível de ruído de um local. E o futuro promete IA para trazer muito mais contexto sobre quando e que tipo de ruído existe ali. Exatamente. Atende bem aquela necessidade que muita gente tem de conseguir informação específica nesse caso, sobre o ambiente sonoro de um jeito rápido e acessível. Seja para planejar uma viagem, escolher um imóvel, ou até por pura curiosidade sobre o mundo. Oferece um atalho informativo para um fator que impacta muito a qualidade de vida. E fica aqui uma provocação final pensando nisso tudo. Se daqui a pouco a gente pudesse saber não só se um lugar é barulhento, mas detalhes sobre o tipo, a fonte e o horário do ruído, como isso pode mudar a nossa interação com os espaços? Será que arquitetos começariam a pensar em fachadas diferentes? Será que as cidades poderiam ter regras de zoneamento de ruído muito mais específicas? Fica aí a reflexão, né? Como essa informação sonora tão detalhada pode acabar remodelando o nosso entorno.